São muitas movimentações, né, Rose, em relação a essas alianças, essas costuras políticas todas, né? E quando a gente fala dos atores políticos aqui do estado do Amazonas, com essa relação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Omar Aziz, o senador Eduardo Braga, o próprio deputado federal Marcelo Ramos, né, que deve concorrer à reeleição, a gente vê também essa movimentação do próprio ex-presidente Lula aqui dentro do estado do Amazonas, acho que principalmente de olho em Manaus, né, que é uma cidade que tem um apoio muito forte ao presidente Bolsonaro, principal adversário do ex-presidente Lula. É uma movimentação do Lula também em relação a essa candidatura dele, né, a pré-candidatura dele à presidência da República. E a gente sabe, a gente observa dentro de toda essa movimentação que hoje a gente tem muito forte essa pré-candidatura do Lula e do presidente Bolsonaro, né? E do outro lado, o presidente Bolsonaro também se movimenta com as bases ali, veio a Manaus aqui recentemente em curtos espaços de tempo para participar dos eventos religiosos, né? É a base dele ali, são os eventos religiosos, as motociatas. Ele também está se movimentando ali no tabuleiro, o presidente Bolsonaro, para isso também, né? Para ter as alianças aqui no estado do Amazonas, assim como em todos os outros estados do país também, né, Rosa? É importante destacar essa questão também. Se de um lado a gente tem o ex-presidente Lula se movimentando, fazendo essas costuras e alianças, o presidente Bolsonaro também faz as dele, né? O presidente Bolsonaro, quando vem a Manaus, ele faz um jogo que é um jogo nacional, de manter aquele eleitorado que é muito fiel e que para esse eleitorado basta a presença dele em eventos religiosos e algumas declarações que atendam a essa pauta mais extremada. E isso garante, isso é bastante para essas pessoas. A gente vê que, inclusive, elas se irritam quando a gente conversa qualquer coisa, ainda que tenha lógica, né? Enfim, esse público só quer isso. E ele cumpre essa agenda. Quando ele vem aqui em Manaus, mas é uma agenda que está no contexto nacional. A meu ver, às vezes, talvez ele nem precisasse vir, porque essas pessoas têm uma fidelidade, uma lealdade que é impressionante, né? Que elas abrem, inclusive, mão de direitos, enfim. O que acontece é que há um outro público que votou no presidente Bolsonaro, que, a meu ver, ele abre mão aqui no estado do Amazonas e vem abrindo mão desde o início do governo dele. Né? E essas pessoas, com essas pessoas que estes grupos aí de oposição a ele estão buscando diálogo. E não é só o Lula, porque o Lula tem uma vantagem, né? Ele tem aí também o seu carisma, já teve a sua votação expressiva no estado do Amazonas várias vezes, né? Já derrotou os adversários várias vezes. Então, mas eles buscam esse diálogo com essas pessoas que não estão satisfeitas, que não gostam do PT, algumas vezes não aprovaram o governo, mas que estão extremamente insatisfeitas com as ações do governo para o estado do Amazonas. Eles estão buscando diálogo e me parece que estão conseguindo ser ouvidos, né, por esse outro público. Esse é o ponto. Bom, Rafael, só voltando um pouquinho aqui em relação a essas conversas de bastidores e as informações que a gente conseguiu captar dela, né, do presidente Lula, da reunião com essas lideranças, é que aquela expectativa que ele viesse agora, no final do mês de julho, uma agenda aqui no Amazonas, ela deve ser adiada depois do dia 5 de agosto. Mas é uma agenda que finalmente foi fechada, porque ela não sabia se ele viria. Aliás, a vinda dele dependia dessa confirmação de ter um palanque estadual. Ele vinha aqui, porque ele vinha aqui só para declarar apoio para deputado federal, as pessoas não acham viável, né? Então, essa construção de palanque estadual, ela também entrava nessa condição para a vinda do ex-presidente Lula aqui durante esse período de campanha, o que deve acontecer depois do dia 5, e que deve movimentar bastante o cenário político.